Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje nós recebemos a acadêmica de psicologia Tayla Coutinho, que vai falar para a gente aqui sobre a rotina, a inclusão das crianças nas tarefas de casa, né? De como envolver realmente essas crianças no desenvolvimento, para desenvolver, na verdade, essas crianças nessa fase da infância e principalmente nesse período agora de recesso escolar, de férias. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz pelo meu trabalho estar aí sendo reconhecido. E esse tema eu achei muito importante, né? Quando me procuraram para falar, principalmente nesse momento agora que está nas férias, né? E as crianças passam mais tempo em casa. E é algo muito importante as crianças fazerem parte da rotina da casa, né? Inclusive dentro das atividades domésticas, porque a gente quer criar as crianças para que elas sejam independentes, né? Lá na frente, serem adultos, terem iniciativa, terem uma autoconfiança. E nesse momento da infância é muito importante. E, assim, eu acho que no começo de tudo a gente tem que ver que a gente precisa delimitar atividades para cada idade. Então, começar ali, né, nos 2 a 4 anos, onde as crianças podem guardar os brinquedos que elas brincaram, né? Então, tem um estímulo. Além de tudo, também os pais darem exemplos, né? Porque as crianças, elas aprendem muito com a modulação, com os pais. Então, estimular, não, ó, você brincou, se brincou, tem que guardar. Isso já é uma atividade doméstica, né? Ela vai ter que fazer isso durante a vida dela inteira. E outra coisa que também é importante é que isso estimula muito a iniciativa e a autoconfiança dessa criança, né? Você confiar que ela consiga fazer aquilo. Então, dentro da própria casa já ter um incentivo ali de, não, você consegue, vamos lá fazer isso, vamos fazer juntos, né? Importância. E aí, além disso, além desse desenvolvimento, também tem o trabalho em conjunto, né? Onde a criança vai se sentir parte daquela casa, saber que aquela casa tem uma rotina, né? E que ela faz parte dessa rotina e que os pais ali contam com ela. Então, já vai desenvolver ali um senso de responsabilidade, onde não, eu tenho que fazer isso aqui porque meus pais contam comigo, eu moro aqui e eu tenho que fazer. E isso já começa desde pequeno. Então, o seu trabalho hoje é trazer essa conscientização também. Você, por exemplo, trabalha como assistente hoje? Isso, assistente terapêutico. Eu trabalho mais o público crianças autistas, né? Então, a gente trabalha ali em habilidades onde elas têm dificuldade. No autismo, existe uma grande dificuldade, né, nas habilidades de comunicação e relações sociais. Então, a gente trabalha ali também e juntamente com os pais, né? Os pais, eles são essenciais nesse trabalho porque o que é feito na terapia tem que ser feito em casa também. E nessa quesito, né, que a gente está pontuando aqui, que são esse momento de afazeres domésticos, de estar em casa, de estar ali com a participação e incentivo dos pais também, qual é o impacto que essa proximidade também, essa conectividade entre os pais e filhos ali nas tarefas domésticas, ela impacta no desenvolvimento dessa criança? Bom, nessa relação, né? Na relação familiar, na confiança que essa criança vai ter, né? Então, assim, quando eu falo que a criança ela precisa participar das tarefas de casa, não quer dizer que ela vai fazer tudo perfeito. Porque ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo ainda. Então, assim, os pais não esperarem que ela faça tudo perfeito. É a participação nesse momento, sabe? O momento aliás, o principal objetivo é participar. Isso, é a participação. Então, ter aquele momento, sabe? Uma relação de pai e filho. São momentos que são únicos, né? Então, assim, não falo apenas em limpar o quarto, ou então limpar a casa, lavar uma louça, mas fazer um bolo, por exemplo, né? Quando é que que seu filho vai ter, sei lá, 5 anos de novo? Né, que você vai poder fazer isso com ele. Então, é isso. E outra coisa que eu acho importante falar também é sobre a paciência, né, dos pais que eles têm que ter. Porque muitas vezes, eu não coloco meu filho para fazer isso porque ele vai quebrar, sabe? Colocar a mesa. Uma criança, ela pode ajudar a levar um prato, entendeu? A levar alguma coisa pra mesa no momento ali de organização. Não, mas ele vai cair, vai deixar cair, vai quebrar. Nós adultos também podemos derrubar, né, alguma coisa. Então, ter essa paciência. Mas pode dar um prato de plástico para ele levar, né? Porque, assim, imagina o seu pensamento de você como criança, você lá, eu quero participar, eu quero ajudar. Não, você não sabe.
você fica lá porque você não sabe, você vai quebrar. Qual é a autonomia que a gente tá dando pra essa criança, né? Tá dizendo ali claramente que ela é inútil, né? E aí, nossa, eu queria fazer alguma coisa, mas a minha mãe não deixa, porque eu vou quebrar, porque eu não sei, porque eu faço devagar. Então, cabe também aos adultos entenderem essa fase que a criança está, né? E nesse momento de aprendizado, para as crianças também, ali é o momento que ela desenvolve também algumas habilidades. Sim, todas as habilidades, assim, a criança, ela desenvolve muito brincando, né? Então, assim, fazer com que essas atividades, elas pareçam como se fosse uma brincadeira, né? Porque vai estimular ainda mais. E habilidades sociais, então, quando ela estiver em outro lugar, ela vai ter autonomia de ajudar, né? Por exemplo, habilidades sociais, habilidades de coordenação motora, habilidades cognitivas, que a gente está falando aqui no geral, né? Porque fazer atividades domésticas envolve tudo isso. Então, você lavar uma louça envolve muitas habilidades cognitivas, então, memória de trabalho, envolve coordenação motora, tudo isso a gente vai desenvolvendo. Então, assim, são coisas que a gente acha, não, essa criança só vai desenvolver na escola, ou então só vai desenvolver na terapia. Não, você pode fazer coisas simples em casa que a criança vai estar aprendendo. E o momento que a criança não estiver fazendo nada dessas atividades, o momento que não tiver, a família não estiver em reunião, e ela tá ali no cantinho dela, brincando sozinha, né? Qual a importância de ter esse momento também, né? Individual, de ter esse momento de tédio? Ah, o tédio. O tédio é algo que é muito importante a gente falar sobre isso, porque os pais, eles se preocupam, né, em deixar a criança sem fazer nada. Nossa, meu filho tá fazendo nada. Essa criança, ela precisa aprender, ela tem que estar fazendo alguma coisa, porque se ela é criança, ela tem muito tempo. Então, é aí que a gente vai colocar um monte de atividades para elas. E aí, o que acontece? A criança, ela precisa desse tempo. Na verdade, todos nós precisamos desse tempo, né, que trazendo um pouquinho da neurobiologia, né, que eu acho que fica mais fácil de explicar, que, assim, o tédio, ele é um momento onde o teu cérebro está em descanso mental. Então, assim, tu não tem motivação para fazer alguma coisa. E aí a gente acha ruim, né? Mas, assim, não é um momento em que a gente não tem nada para fazer. Porque muitas vezes, quando a gente tá com tédio, a gente tem sim coisas para fazer. Só que a gente não tem essa motivação de ir lá fazer. E aí, o que acontece no cérebro da criança, né? Quando a gente... Na verdade, esse tédio, ele é processado no mesmo lugar ali do cérebro onde é processado o nosso sistema de recompensas, né? Envolvido ali com a dopamina, que é aquele neurotransmissor que faz a gente se sentir bem, né? E tudo mais. E aí, o que acontece? Quando a gente está nesse estágio de tédio, nesse estágio de, assim, descanso mental, o nosso nível de dopamina, ele tende a diminuir. Só que o nosso corpo, ele é magnífico, né? Então, ele tende o tempo todo a estar em equilíbrio. E aí, o que acontece? Ele vai estimular aquela criança a buscar ativamente por algo que traga esse prazer para ela, né? Que traga essa recompensa de dopamina. E aí, o que acontece? Ela vai explorar o ambiente, ela vai brincar, ela vai inventar brincadeiras. E isso é muito importante, porque é muito importante para a capacidade de resolução de conflitos dela. Nossa, ela tá em conflito, ela não tem motivação para fazer alguma coisa, ela tá ali sem fazer nada, resolveu. Ela foi buscar, né? Isso, assim, é no mundo ideal, porque hoje, né, a gente vê que tem muitos estímulos. Então, a gente tá recebendo muito estímulo o tempo todo, e principalmente a criança, onde ela acorda de manhã para ir pra escola, e depois da escola ela vai pra atividade do inglês, depois pra natação. Então, assim, ela não tem um tempo livre. E aí, o que acontece com isso? Todas essas atividades, inclusive o uso de telas, que, né, o uso de telas excessivo também é muito recompensador, porque é uma recompensa que tá ali na hora e é muito fácil. E aí, o que acontece? A criança, ela acaba que se torna menos tolerante a esse tédio, porque ela tem muitos estímulos o tempo todo. Então, ela não precisa se motivar para buscar uma brincadeira, para inventar uma brincadeira, para ter criatividade. Então, assim, esse momento do tédio, ele é muito importante para a criança desenvolver essa criatividade e capacidade, inclusive, né, capacidade de resolução de conflitos. O que é muito esperado para ela na adolescência e na vida adulta, por exemplo. Agora, você imagina uma criança que está o tempo todo recebendo demandas de pai, de professor, de instrutor de natação. Todo o tempo, quando ela se vê sem nada para fazer, ela vai ficar: e agora? Ninguém tá me dizendo o que fazer, o que eu faço? Aí ela vai pegar o celular, vai digitar, ou até mesmo, né, ninguém precisa mais digitar, só dar o comando: eu quero assistir desenho e tal. E aquilo já tá pronto. É um estímulo pronto, então ela não precisou de nenhum esforço para aquilo. Então, olha só o problema, né, que é esse. Porque quando ela se vê ali em estímulos simples, então uma brincadeira que ela tem que pensar, que ela tem que planejar, ela não vai querer fazer. Não vai ter motivação, porque
é muito fácil ela pegar um celular ou então algum outro estímulo. No caso, você está falando que essa sobrecarga de atividades extracurriculares comprometem o desenvolvimento. Sim, comprometem bastante. A gente falou aqui além da sobrecarga de atividades, que é esse inglês, a natação, enfim, que os pais podem inserir os filhos aí no dia a dia, que é bom também, mas com excesso que você está falando que é prejudicial, né? Isso. Eu só ia falar das telas. Hoje em dia também, por exemplo, os pais, como você falou, tem que ter paciência, né? De ensinar, de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento. Mas muitos pais não têm essa paciência e deixam lá o filho almoçar assistindo televisão, colocam um tablet na frente ali, deixa ele assistir um desenho. De que forma que isso prejudica o próprio desenvolvimento da criança? Nossa, as telas, assim, ela é um assunto que é bem extenso, a gente Muito pode delicado, falar. né? Mas, assim, tem dois lados da história, né? O lado onde o excesso de telas é totalmente comprometedor, né? Que causa ali vários déficits no desenvolvimento da criança. E tem o lado que a tela, ela é uma rede de apoio, muitas vezes, né, para as famílias. Mas, assim, eu sempre falo que a tecnologia tá aí e a gente tem que usar, né? Pro bem ou pro mal. Na verdade, só pro bem. E aí, muitas vezes, deixar a criança com um tempo excessivo de telas é muito prejudicial, porque, como eu falei, o limite dela para esperar alguma coisa, para resolução de conflitos, para ter uma autonomia, uma independência, né? A gente não vai ter esse desenvolvimento aí, porque, se ela tá com algum problema, não, dá o celular. Ela tá dando tudo na mão dela. E aí, como é que você quer que essa criança cresça com um adulto que sabe resolver os próprios problemas, né? Que saiba ter um controle emocional ali, porque quando ela chora, ela tem o que ela quer. Vai muito dessa questão da recompensa imediata, e aí não aprende, não desenvolve essa habilidade, então, de ser independente. Exatamente. E como é que as crianças podem aprender a lidar, né, com essas frustrações? Digamos que ela está ali no momento dela aprendendo alguma coisa, dá errado, ou está ajudando em casa, aquela situação que você deu exemplo de ajudar a levar os pratos à mesa e deixa cair. Como é que os pais podem ajudar também essa criança a lidar com a própria insatisfação, com as próprias frustrações de não conseguir aquilo que quer na hora que quer, né? Ou de realizar alguma atividade com perfeição? Bom, lidar com a frustração é passando por ela, né? A gente precisa expor as crianças, né? Os pais precisam expor as crianças à frustração. Então, assim, vejo que muitos pais super protegem, né? E falam, não, a gente dá um jeito, a gente consegue, mas a única forma da criança aprender é passando por isso. E, assim, tem a questão da birra, né? Que, não, mas ele vai chorar. Vai, a criança chora. Né? Então, assim, a gente tem que aprender... Na verdade, nem é a criança. Somos nós que temos que aprender a lidar. O adulto precisa ser educado, né? Isso, é o adulto que precisa entender que a criança ela vai chorar, porque ela não tem ainda um cérebro desenvolvido como a gente, que passa por uma frustração e a gente consegue segurar o choro, por exemplo. Nossa, quando eu quero comprar alguma coisa e não dá, realmente dá vontade de se jogar no chão e chorar. Agora, você imagina, né, uma criança que não tem esse controle. Ela vai se jogar no chão e vai chorar realmente. Então, entender o lado da criança, né? E também explicar depois. Não adianta no momento que a criança tá chorando e jogada no chão, você... Não, fulano, olha, agora não dá, porque não, é depois. Aquele momento ela não vai estar nem te ouvindo. Então, assim, fazer com que essa criança realmente seja exposta à frustração, impor limites. Impor Qual a limites importância é muito desses bom. limites também? Nossa, impor limites é muito importante até para o autoconhecimento da criança, porque dizer não, impor limites, vai dando ali regras, colocando regras em que ela vai ter essas regras na vida adulta, que ela vai ter essas regras na vida social dela. Então, aprender a ouvir não e aprender, através desse ouvir não, a outras, né, resoluções de conflitos. Então, eu tenho um professor que ele sempre fala, olha, a gente está resolvendo problema desde a hora que a gente acorda. Então, olha a importância, né, da gente aprender a lidar com isso. Então, olha, vou impor limites porque não pode agora e não pode. Então, a criança, muitas vezes ela não vai entender, dependendo da idade, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Não pode. Então, assim, pôr limites é muito importante para garantir, né, que essa criança entenda algo naquele momento e que muitas vezes a gente vai achar que ela não entendeu, mas aí depois ela não vai repetir. Porque uma coisa que é muito interessante é que, assim, a gente quer que toda intervenção com criança seja de efeito imediato, mas não é, né? Então, assim, a gente tem que explicar isso para os pais.
Na verdade, você está falando aqui da educação dos pais, né? Na sua avaliação, pelas experiências que você tem também, o que faltou realmente na criação dessa geração que hoje são os pais e que muitas vezes não sabem lidar? Ou é a própria tecnologia, a própria chegada das redes sociais que atrapalhou com que esses pais tivessem essa habilidade também de criar e ter paciência com os filhos? Eu acho que é a questão da diferença de geração, o acesso à informação, né, que hoje está mais facilitado por meio da internet, e um pouco de ignorância, talvez, né, porque tudo ai, mas na minha época não tinha isso, na minha época não tinha essa frescura toda, na minha época, se eu chorasse, minha mãe me batia, e aí era só uma olhada. Então, assim, a gente tem que desmistificar esse tipo de coisa e entender que a criança é uma criança, porque a gente tem esse... E esses adultos são todos traumatizados, né? Não é, mulher. E aí a gente tem que entender que a gente não pode esperar da criança um comportamento de um adulto. E a gente espera muito isso. Então, assim, os pais, eles querem, não, porque eu vou viajar e eu quero que meu filho fique esperando 4 horas no aeroporto sentado. Isso não vai acontecer. Nem a gente fica... Eu, por exemplo, na aula, eu não consigo ficar 4 horas na aula sentada. Eu levanto, vou ao banheiro. A diferença é essa, né? Que a gente levanta, a gente vai dar uma voltinha. A criança não tem esse senso. Ela vai chorar, ela vai se irritar, ela vai querer gritar. E isso vai o quê? Incomodar os pais. Ai, mas esse menino não sabe esperar. Não sabe mesmo, não. Ele Tá não aprendendo, sabe. né? Ele tá aprendendo. E essa percepção, esse conhecimento é o que faz a diferença na criação de filhos. Sim, com certeza. E assim, eu não tô falando aqui daquela educação positiva e permissiva, né? Onde o filho vai fazer o que ele quiser e, ai, que a gente tem que entender todo o tempo. Não, a gente tem que entender, porque assim, criança é criança, e criança chora, e criança grita, e que grito e choro incomoda. Grito e choro realmente foi feito para incomodar, né? É uma questão biológica, é para chamar a atenção daquele cuidador. E é realmente isso, sabe? Da gente entender que eles estão em fase de desenvolvimento, e até mesmo, assim, eu falo, né, que é muito difícil criar uma criança, né? É muito difícil, porque a gente traz tudo aquilo que foi feito com a gente. Então, a gente quer reproduzir. Não, eu apanhei a vida toda e eu tô bem, né? Que bem é esse, hein? Que bem. Você consegue falar sem chorar? Uma discussão sem chorar? Será? Você consegue ouvir um não no trabalho? Você consegue falar um não no trabalho? Você consegue impor limites? Porque a gente espera que a criança aceite tudo, né? Então, a gente espera, ai, não, dá um abraço no amigo do papai. A criança nem conhece o amigo do papai. Aí ela vai lá ter que dar abraço, entendeu? Então, é isso importante do impor limites. Que aí a criança vai saber impor limites também, né? Isso faz toda a diferença realmente na personalidade, aliás, na formação de caráter e personalidade. Sim, com certeza. A formação da personalidade acontece ali na infância. Na infância que a gente tem as raízes, né, do que vai acontecer ali mais pra frente. E é muito importante falar disso porque a gente cria a criança de um jeito, mas quer que o adolescente e o adulto seja de outro. Não faz sentido, né? Como que você explica isso de forma prática, né? Cria a criança de um jeito e aí o adolescente, ele às vezes não aprende a se comportar e aí os pais cobram isso dos adolescentes já. De como que isso pode ser prejudicial para toda a família mesmo. Bom, a gente pode voltar lá para as atividades domésticas, né? Então, assim, não faz isso, fulano, não coloca a mesa porque vai quebrar o prato e deixa que eu faço. Ok, vai crescendo. Não, deixa que eu faço porque você não sabe, você vai quebrar, deixa que eu faço. Aí tá, chega o adolescente, nossa, esse menino não faz nada dentro de casa. Tu fez tudo pra ele a vida toda. E esse menino não sai do quarto. Aí outra coisa, tá chorando. Agora eu vou te dar um motivo pra chorar. Vai e bate no menino. Nossa, meu filho é tão afastado de mim, ele não conversa, ele não tem confiança. Então, sabe, é nesses momentos que a gente vê. Aí chega um adulto que, nossa, meu filho não quer sair de casa porque ele tem medo, eu tenho que fazer tudo pra ele. Quando ele era criança, você não deixava ele fazer nada sozinho. Entendeu? Mãe, não tenho nada pra fazer. Vem aqui, vem fazer isso. Não, deixa a criança pensar, ela tem que pensar. A gente tem medo, né? É uma super proteção, assim, em algumas áreas e acaba, né, fazendo com que vire um adulto, um adolescente que não consegue fazer as coisas sozinho.
São extremos, né? Os extremos que são os problemas. Aí a gente está falando da superproteção, do cuidado excessivo, de fazer tudo para o filho. Mas e o pai que não faz nada, por exemplo, já também larga de mão e deixa a criança se criar sozinha, digamos assim. Qual é o problema que tem aí? Bom, aí já é uma negligência, né, a começar. E a gente precisa saber, eu acho que é muito importante, assim, as pessoas entenderem as fases do desenvolvimento infantil. É claro que não é pegar um livro, escrever artigos, e não, é saber o básico. O que eu posso fazer para essa criança agora nesse momento? Ai, meu filho tem 6 anos, ele não pode fazer a comida dele sozinho, mas ele pode arrumar o quarto dele, né? Ele pode arrumar a cama. Então, é nesses pontos que a gente tem que ir, sabe? Entendendo a realidade da família. É claro, né? Entender a realidade e a rotina da família é muito importante, porque talvez uma dica que caiba em uma família não caiba na outra. Então, é olhar para a realidade e fazer, não, é aqui, agora, o que eu posso fazer? O que meu filho pode fazer? O que eu posso ensinar? Então, é olhar isso mesmo e ver as necessidades dessa criança, se essa criança consegue fazer isso sozinha, né? Então, não é totalmente deixar de mão para, não, eu não vou fazer nada por ele porque ele tem que ser independente. Não, calma aí. A gente precisa, né, ter esse equilíbrio. E no momento que você percebe que as crianças estão sobrecarregadas, né? Quais são os sinais que elas apresentam? Bom, os sinais são bem, assim, mais comportamentais, né? Que são a irritabilidade, então muito choro, mudança de comportamento da criança mesmo. Eu costumo falar que os pais, eles são os especialistas nos filhos dele. Não é o pediatra, não é fono, não é ninguém, são eles. Eles conhecem a criança, eles estão ali diariamente com a criança. Então, essa mudança de comportamento, sabe? E, além disso, também alterações no sono. Tem crianças que dormem muito, crianças que não conseguem dormir à noite, por exemplo, porque tá muito agitada. As atividades do dia dessa criança vão acabar, assim, para 8 da noite. Ela não vai conseguir dormir direito, sabe? Vai ter ali uma agitação, então irritabilidade, alterações no sono, alterações no comportamento, choro excessivo. São esses comportamentos que a gente tem que estar ali prestando atenção. Além disso, né, a questão da escola. Se caiu, né, a questão da aprendizagem, o rendimento da escola. É muito importante estar conversando sempre com os professores, né? Olha, como é que vai ser esse ano, né? Agora a gente vai acabar o ano letivo e vai começar um novo. Então, eu queria colocar meu filho em um reforço. Como é que vai ser esse ano, professora? Vai ser mais puxado? Ele tá mudando de série? Como é que vai ser? Ter essa conversa com os professores, né? Olha, eu queria colocar ele em tal atividade. Será que cabe ou ele precisa de mais tempo para se dedicar à escola? Porque a escola, ela é o principal, né? Então, tem que focar mais na escola. E, além disso, criar uma rotina, né? Acredito que criar uma rotina é um ponto-chave. Por que a rotina é importante? A rotina é muito importante na questão da previsibilidade, na organização dessa família, né? Que a gente vai ter. E também na elaboração, por exemplo, do tempo de descanso dessa criança. Crianças em diferentes idades têm uma necessidade de sono, de descanso diferente. Então, se você planejar uma rotina totalmente cheia para essa criança, não vai fazer sentido, porque ela precisa descansar. Além disso, a rotina, ela estabelece ali as questões, né, de responsabilidade. Então, saber o que vai fazer, que horas vai fazer. Isso é muito importante para a criança. Né? Os prazos a cumprir. Isso a rotina, assim, é essencial. Por que a rotina ela ajuda também a desenvolver, a formar esse adulto, né? Criança ali é uma pessoa, né? Mais uma pessoa em desenvolvimento que está caminhando para fazer adulto. Em algum momento vai ser adulto e passa rápido, né? E passa muito rápido, inclusive sem saudades. De que maneira que pode se prever isso também? Bom, é ser um adulto mais organizado, né? Então, assim, quando a gente se depara, por exemplo, a gente cresce e é exigido muito da gente. Então, às vezes você trabalha, você faz faculdade, você precisa cuidar da casa, estabelecer uma rotina é muito bom para você saber dividir tudo isso, né? Então, para você não ficar sobrecarregado em um dia, por exemplo, e no outro já não ter muita coisa para fazer. A rotina ela é muito, muito importante. E se uma criança tem uma rotina desde criança, desde pequena, né? Ela é acostumada a ter ali aquele tempo para cada coisa, aquela organização, ela vai ser um adulto que tem mais responsabilidades, né? De cumprir prazos. E além disso, a gente também tem que entender que dentro da infância, né? A gente precisa ter essa flexibilidade na rotina. Então, assim, não é, não, vai fazer isso, isso, isso e vamos seguir essa rotina. Calma.
eu fiz isso, a rotina que eu estabeleci, mas não deu certo hoje. Vamos mudar para amanhã? Vamos ver o que a gente pode fazer? E sempre ter essa flexibilidade. A adaptabilidade e a flexibilidade também fazem parte da vida humana, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem, né, uma das nossas funções executivas, né, que são, assim, essenciais pra gente, é essa flexibilidade cognitiva. É saber que a gente tem que vão haver mudanças, né? Nada vai acontecer como a gente espera. Então, que se acontecer algum imprevisto, a gente saiba lidar com aquilo. Então, a gente precisa trabalhar muito com isso com a criança. E a rotina, ela também vai trabalhar isso, porque às vezes a gente planeja a semana inteira e, assim, no meio da semana muda tudo. A gente vai ter que saber lidar com isso. E isso começa lá na infância. É um trabalho realmente que requer muito tempo, né? Aliás, a infância vai aí da hora que nasce, né? Aliás, até antes de nascer, até 12 anos, eu acho. Depois Isso. entra na adolescência, que também é outra fase de desenvolvimento, que hoje os cientistas dizem que vai até os 20 e quantos anos mesmo? Bom, eles usam esse termo que é até os 25, 23, Que o cérebro está formando ainda, né? Isso, que a gente tem, né, o córtex frontal aqui, que é a parte que é responsável pela responsabilidade, né, pela se tornar maduro. Né? Por isso que a gente diz que as crianças elas são muito impulsivas, porque é a última parte do cérebro a se formar, que é essa parte, né, que é responsável por isso, pela organização, por essa maturidade que a gente espera, né? E aí, por isso que a adolescência também é bem complicado, porque envolve hormônios e essa parte ainda não está desenvolvida e o que... São muitas emoções à flor da pele. Muita coisa. E a gente também não entende, não tem paciência. Ai, menino chato. Já pensa logo isso, né? Quais as dicas que você dá aos pais, então, de lidar com essas fases, né? Procurar estudar, procurar especialistas, ler, ter paciência. Quais são as dicas? Ler, pesquisar. A gente tem muito aí, né? Como eu falei, as delas, elas não são totalmente a nossa inimiga, né? Vamos ela ao nosso favor. Pesquisar, aprender sobre isso, né? E assim, eu não culpo os pais por eles tentarem, né? Por eles, não, eu crio meu filho da mesma forma que eu fui criada. Ele aprendeu assim, né? Então, é o que ele acha que ele tá fazendo de melhor. Então, a gente, assim, como futura profissional, né? É também entender os pais e fazer com que os pais também tenham esse tratamento, sabe? De não se culparem tanto. Então, assim, procurar o melhor pro seu filho. Vamos estabelecer uma rotina? A rotina vai ser tão bom pro seu filho quanto para você. Vamos estabelecer uma rotina, vamos fazer um momento juntos, vai ser tão bom para você quanto para o seu filho. Então, assim, nenhuma mudança é só, eu vou desfazer de mim e só focar na criança. Não, vai ser bom para todo mundo, sabe? Então, assim, entender esse lado da criança, ter mais paciência, que é muito difícil, porque a gente vive num mundo muito corrido, então eu até entendo às vezes, né, quando os pais, olha, não, eu gritei com ele tá chateado comigo, e acontece, a criança também tem que entender isso, né, porque imagina, você trabalha o dia todo, aí à noite você tá cansado, e aí você tem que, nossa, mas meu filho tem muita energia, e eu vou ter que brincar com ele, eu não sei brincar. Você vai ter que fazer, é o seu filho, né? Não tem muito pra onde fugir, e aí, mas eu me estressei, e acontece, então assim, gritou com seu filho, olha, papai e a mamãe também erram. A gente errou, né? Desculpa, não vai mais acontecer. Então, assim, dependendo da idade da criança e do entendimento dela, dá pra você falar de igual pra igual, né? Então, você ter essa conversa bem aberta mesmo, de, olha, errei, né? Acontece, o que a gente pode fazer pra mudar? Você gostou? Então, assim, ter essa conversa mesmo, sabe? E pros menores, eu acredito que é mesmo estudar e ler, né? Sobre essa fase de desenvolvimento. É importante para a criança entender também, acho que quando os pais se colocam na posição de pedir perdão, de pedir desculpa, a criança entende também que ninguém precisa ser perfeito o tempo inteiro, né? Exatamente. E tá ensinando ela a fazer isso também, né? A reconhecer os erros. Pedir perdão. E isso aí mais pra frente vai ser a probabilidade dessa criança fazer alguma coisa errada e te procurar é muito maior. Então, assim, de um adolescente fazer alguma coisa errada e te procurar, entendeu? Então, assim, nossa, meu filho adolescente não fala nada pra mim. Você pediu desculpa pra ele quando você gritou com ele? Você falou que tudo bem errar? Né? Talvez não. Então, a gente tem que pensar nisso também. Que tudo que a gente vai fazer ali no começo da vida daquela criança, ela vai aprender e vai internalizar aquilo.
E depois, para consertar, é bem mais difícil quando adolescente ou quando adulto. O cérebro vai se enrijecendo com os seus ideais, com o que já aprendeu, né? Com a rotina. Isso. Tudo vai mudando também muito rapidamente. E a gente chama na psicologia de crenças, né? A gente vai tendo essas crenças e que é muito difícil mudar. E assim, é com bastante terapia mesmo que a gente consegue. Muita terapia. Isso. Qual a mensagem que você deixa aos pais, né? Nesse momento aí tão desafiador, que a gente sabe que é prazeroso, né? Muitos pais comentam que é a maior alegria da vida ter um filho, mas também que é um desafio criá-lo, né? Educar e ensinar os valores. Mas que mensagem você deixa aos pais de motivação para persistirem, né, nessa educação respeitosa, nessa educação que realmente ensina, impõe limites e cria adultos responsáveis, no momento que falha também, no momento que é humano, no momento que não consegue também repassar tudo ali do jeito que gostaria? Não se cobrem tanto, né? Não se cobrem tanto. O Winnicott é um pesquisador aí, um estudioso que eu gosto muito, que ele fala sobre a infância, né? E ele fala que não existe uma mãe perfeita. Nunca vai existir. Então, assim, errar faz parte e errar também ensina. Então, assim, não se cobre muito de ser uma mãe perfeita, não se cobre de não expor seu filho a frustrações, não, se eu falar não pra ele, ele vai ficar traumatizado. Talvez não. Depende. Então, talvez assim, ele fique traumatizado se disser sim a todo tempo, né? Exatamente. É pior você nunca falar não do que você falar não vez ou outra. E falar não e explicar o porquê, né? Tá falando não. Então é isso, não se cobrem, porque não tem como fazer uma maternidade, uma paternidade perfeita. É impossível. Então é isso, mensagem dada aqui pela nossa acadêmica de psicologia, que já é uma psicóloga praticamente, né? Já muito bem posicionada aqui, obrigada. Fala muito bem. Já tá atuando também, né? Como assistente, já pratica muito aí na vida real, que é a Tayla Coutinho. Agradeço muito o seu trabalho, compartilhar as informações aqui conosco e desejo muito sucesso. Tenho certeza que você vai ser uma das melhores psicólogas aqui. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada, viu? Então é isso, a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os nossos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!